Você vai se surpreender ao saber que esquilos competem. Em um evento inusitado em Nova Jersey, a polícia interveio em uma estranha reunião clandestina, onde os participantes apostavam em corridas de esquilos. Imagine só, esquilos vivos correndo em uma pista improvisada, cada um com um número minúsculo em seu colete. No entanto, tudo saiu do controle quando um esquilo enérgico mordeu o juiz, causando um caos inesperado. Os organizadores do evento ficaram chocados quando o público ficou em silêncio e a risada deu lugar à confusão. Embora isso possa parecer algo de desenho animado, essa corrida estranha se tornou um espetáculo que chamou a atenção da polícia. As autoridades estavam preocupadas com a segurança dos animais e a legalidade das apostas. Em um estado que adora suas atrações peculiares, esse evento gerou discussões sobre os direitos dos animais e até onde as pessoas estão dispostas a ir por diversão. Então, qual será a próxima tendência inusitada? Você consegue adivinhar o que realmente movimenta a menor prisão do mundo? A prisão de Sark, localizada na encantadora ilha de Sark, em Guernsey, é a menor prisão do planeta. Aqui há espaço para apenas 2 prisioneiros ao mesmo tempo, e essa instituição única existe desde o século XIX, cumprindo sua função para pequenas infrações. Imagine um lugar onde as paredes estão mais próximas do que na maioria das casas, mas ainda assim exerce a justiça. Essa aconchegante prisão reflete o estilo de vida pacífico da ilha, oferecendo um serviço necessário. Em um mundo onde as prisões costumam ser grandes e superlotadas, a prisão de Sark continua relevante e em funcionamento, mostrando que até mesmo espaços pequenos podem ter grande importância. Os visitantes de Sark podem admirar sua história e o charme peculiar dessa instituição estranha. Então, da próxima vez que você pensar em prisões, lembre-se, às vezes, menos é realmente mais. Você pode se surpreender com as casas Himba feitas de esterco. No coração da Namíbia, a tribo Himba exemplifica a engenhosidade com suas práticas de construção únicas, que utilizam materiais naturais. Eles misturam argila com esterco de vaca para construir suas casas distintas, conhecidas como ombu ou ovanda. Embora a ideia de esterco de vaca possa causar estranhamento, esse material de construção ecológico é extremamente eficaz. O esterco, quando combinado com argila, não só solidifica a estrutura, mas também oferece uma notável isolação contra o calor intenso do deserto. À medida que as temperaturas sobem durante o dia, essas casas robustas mantêm o interior fresco, proporcionando um alívio refrescante do sol escaldante. O design mostra a profunda conexão dos Himba com o seu ambiente, demonstrando como o conhecimento tradicional se harmoniza com os recursos da natureza. Além disso, o uso de materiais locais destaca um estilo de vida sustentável que prospera na criatividade e no respeito pela terra. Ao adaptar suas casas ao clima e aos materiais disponíveis, o povo Himba ilustra um exemplo notável de como as práticas indígenas podem informar abordagens modernas para uma vida sustentável. O que podemos aprender com essa mistura de tradição e natureza? Incrível, mas é verdade, fósseis contam histórias. Você sabia que a maioria dos fósseis de dinossauros conhecidos são apenas dentes ou ossos isolados? Isso acontece porque encontrar esqueletos completos de dinossauros é extremamente raro. Em vez disso, os paleontólogos reconstituem a vida dessas criaturas antigas, estudando várias pistas deixadas para trás, como dentes, ossos, pegadas e até fezes. Esses fragmentos servem como valiosas dicas que revelam detalhes sobre a alimentação, o habitat e o comportamento dos dinossauros. Por exemplo, um dente pode indicar qual tipo de alimento o dinossauro preferia. Enquanto isso, as pegadas fossilizadas nos dão pistas sobre como eles se moviam e interagiam com o ambiente. É como um grande quebra-cabeça, onde cada pequeno pedaço ajuda a montar a imagem de como era a vida milhões de anos atrás. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que até o menor fóssil pode abrir um mundo de histórias. Você pode se surpreender, o maior órgão do mundo. O órgão Wanamaker, localizado no centro histórico de Wanamaker, na Filadélfia, é uma verdadeira maravilha musical com mais de 28 mil tubos. Imagine-se em um belo átrio ouvindo este magnífico instrumento, preenchendo o ar com poderosas melodias. Ele pode produzir uma variedade de sons, desde notas suaves e calmantes até acordes altos e dramáticos. Uma de suas apresentações mais famosas inclui a icônica Rapsódia Boêmia, uma canção que demonstra a incrível versatilidade do órgão. Desde sua instalação no final do século XIX, este gigante musical
tem encantado milhões de visitantes e tem sido tocado por talentosos organistas que mostram suas grandiosas capacidades. Cada vez que ele toca, é uma experiência única, combinando arte complexa e tecnologia moderna. Assistir a um concerto no Centro Wanamaker não só enche seus ouvidos com música linda, mas também o mergulha em um pedaço da história. Você já ouviu um instrumento tão magnífico tocar ao vivo? E se eu disser que diamantes simbolizam amor eterno? Essa pedra brilhante tem uma história fascinante, especialmente quando se trata de amor e compromissos. A tradição de dar diamantes começou em 1867, mas se tornou especialmente popular na década de 1930, quando estratégias de marketing inteligentes tornaram essas pedras preciosas sinônimo de romance. Nessa época surgiu a famosa frase "um diamante é eterno", que transmitia a ideia de que o verdadeiro amor dura a vida toda. Essa frase não só consolidou o status do diamante como o símbolo perfeito do amor, mas também gerou um fenômeno cultural que ainda influencia nossa percepção sobre alianças de casamento. De repente, os casais começaram a ver os diamantes não apenas como joias bonitas, mas como símbolos de devoção eterna. Essa mudança ajudou a tornar o diamante uma parte essencial da tradição de casamento, tornando-o a escolha favorita para pedidos em todo o mundo. Não é incrível como essa pedra brilhante mudou a forma como expressamos nosso amor? É surpreendente saber que os porcos enfrentam um desafio único ao tentar olhar para cima. Os músculos do pescoço e a estrutura da coluna deles são feitos de tal forma que inclinar a cabeça para admirar o céu é quase impossível. Imagine querer apreciar as nuvens fofas ou ver um pássaro voar, mas, em vez disso, você precisa deitar. Sim, embora os porcos possam rolar para se divertir, eles geralmente não se viram de costas. Isso pode parecer uma limitação, mas na verdade tem um propósito. Os porcos são forrageadores naturais, e seus corpos são perfeitamente adaptados para cavar na terra e na grama em busca de comida. Mantendo a cabeça perto do chão, eles conseguem encontrar delícias como raízes, sementes e insetos. Esse design também os ajuda a ficar alertas para perigos que possam estar por perto. Assim, embora um porco possa perder as maravilhas do céu, seu estilo de vida próximo ao solo é um incrível testemunho de como a evolução molda os animais para seus ambientes específicos. Não é fascinante o design da natureza? O que realmente define os filmes mais caros de Hollywood? O filme Cleópatra de 1963, com Elizabeth Taylor no papel principal, é considerado um dos mais caros da história, com custos de produção de impressionantes 44 milhões de dólares. Ajustando pela inflação, esse valor hoje chega a cerca de 300 milhões de dólares. Por que um custo tão alto? O filme é famoso por seus cenários luxuosos e trajes extravagantes, criados para transmitir a grandiosidade do Egito antigo. Eles não apenas impressionaram o público, mas também estabeleceram novos padrões de luxo no cinema. No entanto, a trajetória de Cleópatra não foi fácil. Os atrasos na produção e as dificuldades se tornaram quase tão lendários quanto o próprio filme. Assim, Cleópatra continua sendo um exemplo fascinante na história de Hollywood, abordando as ambições, a arte e os riscos envolvidos na criação de um blockbuster. O que você acha que faz um filme valer tanto investimento? Você vai se surpreender ao descobrir que os vulcões criam beleza. As erupções vulcânicas muitas vezes causam destruição, mas também têm a incrível capacidade de moldar nosso mundo de maneiras impressionantes. Por exemplo, o vulcão Vesúvio. Este famoso vulcão, que entrou em erupção em 79 d.C. e sepultou a cidade romana de Pompeia, é um poderoso lembrete da força da natureza. No entanto, a cinza de erupções como essa enriquece o solo, tornando-o muito fértil para a agricultura. Como resultado, as regiões próximas aos vulcões frequentemente se tornam prósperas para o cultivo, o que as torna importantes para a economia local. As paisagens dramáticas formadas pela atividade vulcânica também podem atrair turistas, criando uma combinação única de história, beleza e biodiversidade. Portanto, embora as erupções possam ser catastróficas, elas nos lembram do papel duplo da natureza como criadora e destruidora. Não é incrível como a destruição pode levar a uma nova vida? Você já viu um arco brilhante? Esse fenômeno óptico incrível acontece quando a luz do sol interage com pequenas gotas de água, criando um brilho colorido e circular que lembra um arco-íris. O milagre acontece quando você está em uma montanha ou em um lugar alto e observa sua sombra nas nuvens nebulosas abaixo.
Quando a luz do sol é refratada e refletida nas gotas, ela forma esse halo brilhante ao redor da sua sombra, criando uma vista impressionante que parece um show de luzes pessoal no céu. Arcos brilhantes são raros e fascinantes, encantando aqueles que têm a sorte de vê-los. Esse efeito hipnotizante pode provocar uma sensação de maravilha e conexão com a natureza, lembrando-nos da beleza que simples interações podem criar em nosso mundo. Perfeito para fotógrafos e amantes da natureza, os arcos brilhantes despertam curiosidade e admiração pela magnificência da luz natural e da atmosfera. Então, da próxima vez que você estiver em uma trilha e ver névoa, fique atento a esse fenômeno mágico. Surpreendentemente, é um fato que os Rolls-Royces prosperam em Hong Kong. Pode te surpreender descobrir que esta cidade vibrante tem o maior número de carros Rolls-Royce per capita do mundo. Conhecida por seu icônico horizonte e estilo de vida acelerado, Hong Kong atrai entusiastas de veículos de luxo como um imã. As razões por trás desse fenômeno são tão fascinantes quanto os próprios carros. Em primeiro lugar, a cidade é um centro financeiro, lar de muitos indivíduos ricos, que exibem seu sucesso através de veículos luxuosos. Além disso, a estrutura tributária única desempenha um papel importante. Enquanto os carros de luxo geralmente enfrentam altas tarifas, os residentes ricos encontram maneiras criativas de se indulgir em marcas de alto padrão, como a Rolls-Royce. Para aumentar o apelo, a paisagem urbana compacta facilita a posse e a manutenção de frotas de veículos de luxo. Ver esses carros polidos deslizando pelas ruas da cidade simboliza uma mistura elegante de riqueza e sofisticação. Para muitos, ter um Rolls-Royce vai além de simples transporte. É uma poderosa declaração de individualidade e estilo de vida. Então, da próxima vez que um passar, lembre-se, é mais do que apenas um carro, é um reflexo da rica tapeçaria que é Hong Kong. É difícil acreditar que Michael Emerson quase saiu de Lost. Quando ele fez o teste para o famoso seriado, deveria aparecer em apenas 3 episódios como o enigmático Benjamin Linus. No entanto, tanto o público quanto os produtores logo perceberam seu talento incrível. Emerson trouxe profundidade e complexidade ao personagem Ben, deixando os fãs ansiosos por mais. Suas atuações assustadoras e presença cativante conquistaram não apenas os espectadores, mas também os roteiristas, o que resultou em um papel muito mais significativo para ele. A performance de Emerson transformou Ben Linus em um dos personagens centrais da série, repleta de reviravoltas inesperadas. A trajetória de Emerson, de convidado a personagem favorito, é um testemunho da força de uma atuação excepcional e de uma boa narrativa. Você consegue imaginar Lost sem o icônico Benjamin Linus? Você já viu nuvens coloridas? Esse fenômeno meteorológico incrível surpreende os observadores com suas cores vibrantes. Nuvens coloridas se formam quando a luz do sol se dispersa através de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo na atmosfera. O resultado é um espetáculo impressionante, onde as cores variam de tons suaves a tons brilhantes. Embora essas nuvens pareçam saídas de uma pintura, na verdade, são criadas pela interação da luz com pequenas partículas no ar. Para ver essas nuvens mágicas, geralmente são necessárias condições específicas, mais frequentemente perto de tempestades ou quando o sol está baixo no céu. É importante notar que nuvens coloridas são raras. Você pode vê-las apenas algumas vezes na vida. Na próxima vez que olhar para o céu nublado, fique atento. Talvez você tenha a sorte de ver esse espetáculo colorido. Não é incrível como a natureza pode criar tamanha beleza bem acima de nossas cabeças? O que realmente define o charme e os problemas de Rhode Island? Apesar de ser o menor estado do Sierra-Utah, Rhode Island tem mais de 1 milhão de habitantes, resultando em uma alta densidade populacional. Este estado compacto é famoso por suas pitorescas cidades costeiras, vida cultural ativa e uma história colonial fascinante, que atraem tanto turistas quanto moradores locais. No entanto, há um lado negativo. O alto custo de vida, incluindo impostos elevados e casas caras, faz com que alguns residentes busquem lugares mais acessíveis, como New Hampshire ou as Carolinas. Essa dinâmica cria uma mistura interessante de cultura e economia, enquanto as pessoas ponderam as alegrias de viver em uma área tão vibrante contra as dificuldades financeiras que isso acarreta. Portanto, embora você possa pensar que pequeno significa simples, o charme de Rhode Island tem suas complexidades únicas. Mergulhe na maior piscina de bolinhas do mundo. Ela está localizada no Hotel Shangri-La, na China, e ocupa impressionantes 25 por 12 metros.
cheia de mais de 1 milhão de bolinhas coloridas. Imagine entrar em um saguão que mais parece um enorme parque de diversões. Crianças e adultos podem aproveitar a experiência única de pular nessa piscina gigante, que traz risadas e diversão, afastando a formalidade do lobby do hotel. É uma ótima maneira de aliviar o estresse e uma abordagem inovadora para criar memórias inesquecíveis para os hóspedes. Não importa se você está viajando a trabalho ou a lazer, é uma surpresa agradável que traz alegria e a sensação de felicidade infantil. Quem não gostaria de dar um salto divertido em um mar de bolinhas no coração de um hotel luxuoso? Você já se perguntou por que as gravações da missão Apollo 11 desapareceram? Em 2006, a NASA anunciou um evento inesperado. As gravações originais da aterrissagem do Apollo 11 na Lua, quando os humanos pisaram pela primeira vez em sua superfície, foram acidentalmente apagadas. Durante procedimentos normais de armazenamento de dados, essas gravações históricas foram sobrescritas, resultando na perda desse importante pedaço da história. Felizmente, a tecnologia moderna ajudou a recuperar versões dessas gravações, embora as fitas físicas não existam mais. Esse incidente destaca uma lição importante sobre a necessidade de preservar documentos históricos. Ele nos lembra como é fácil perder material significativo, especialmente em uma época em que o arquivamento digital ainda não era comum. Muitos especialistas enfatizam que esse evento aumentou a conscientização sobre a necessidade de melhorar as práticas de preservação, para que momentos importantes da história sejam protegidos para as gerações futuras. Então, da próxima vez que você assistir às gravações do Apollo 11, lembre-se da incrível jornada que elas passaram para serem recuperadas. Qual é maior, o leão ou o tigre? É o ligre, um incrível híbrido dessas duas majestosas grandes felinos, que pode atingir até 3,6 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Isso faz do ligre a maior espécie de felino do planeta. Você pode se perguntar como surge uma criatura tão enorme. Os ligres nascem quando um leão macho se cruza com uma tigresa, herdando características de ambos os pais. Embora leões e tigres normalmente vivam em partes diferentes do mundo, os ligres se adaptam bem a cativeiro, onde muitas vezes são criados. Esses grandes felinos têm um caráter brincalhão e amigável, às vezes lembrando seus pais leões em seu comportamento sociável. No entanto, ligres não existem na natureza e enfrentam problemas únicos ao serem criados em cativeiro, incluindo questões de saúde relacionadas ao seu tamanho. Embora possam parecer impressionantes, a existência dos ligres levanta importantes questões éticas sobre hibridização e bem-estar animal. Então, da próxima vez que você pensar no maior felino, lembre-se do incrível ligre e de quão surpreendente a natureza pode ser. E se eu disser que o álcool afeta sua memória? Estudos mostram que o consumo de álcool pode prejudicar o funcionamento do hipocampo, uma parte importante do cérebro necessária para formar novas memórias. Isso significa que, se você beber demais, pode ter dificuldade em lembrar eventos ou detalhes importantes no dia seguinte. O hipocampo ajuda no aprendizado e na retenção de experiências. Então, quando o álcool interfere em seu funcionamento, as consequências podem ser significativas. Até mesmo o consumo moderado de álcool pode afetar sua capacidade de memorizar informações, tornando mais fácil esquecer nomes, rostos ou planos. Portanto, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida, pense em como isso pode impactar sua capacidade de recordar momentos agradáveis depois. Você já teve um lapso de memória após uma festa? Isso pode estar relacionado ao fato de que seu hipocampo não está funcionando bem. É verdade que você pode descobrir a magia do elfo dos biscoitos Keebler? A amada marca de biscoitos Keebler encanta o paladar há anos, principalmente graças ao seu adorável mascote, Ernie, o elfo. Este personagem encantador, imaginado como o alegre padeiro que vive em uma fábrica de árvores mágica, nos convida a um mundo onde biscoitos e lanches deliciosos ganham vida. Ernie não é apenas um símbolo de guloseimas saborosas. Ele representa uma estratégia de marketing inteligente que toca em nossa nostalgia e senso de maravilha. A ideia de uma árvore mágica cheia de elfos fazendo biscoitos ressoa tanto com crianças quanto com adultos, evocando memórias queridas da nossa infância. Produtos como os icônicos biscoitos Fudge Stripes e Soft Batch não apenas prometem sabores deliciosos, mas também nos transportam para um mundo de conto de fadas, aprimorando nossa experiência ao comer. Essa representação imaginativa faz com que os lanches pareçam especiais, solidificando uma conexão calorosa e amigável com os fãs.
Quem pode resistir à ideia de um elfo alegre, trabalhando incansavelmente para criar seus lanches favoritos? Como resultado, a Keebler se destaca em um mercado de lanches competitivo, nos lembrando que um toque de magia pode tornar nossos petiscos ainda mais doces. Você pode se surpreender. A conexão entre Helen Keller e Robert E. Lee. Você provavelmente conhece Helen Keller como uma grande defensora dos direitos das pessoas com deficiência, mas há uma reviravolta interessante em sua árvore genealógica. Keller está ligada ao famoso general confederado Robert E. Lee através de sua avó paterna, que na verdade era sua prima. Essa conexão inesperada oferece uma visão fascinante sobre como as vidas de figuras influentes na história americana se entrelaçam. Embora a vida de Keller tenha sido marcada por lutas e conquistas como autora e palestrante, Lee é frequentemente lembrado por seu papel durante a Guerra Civil. Explorar essa conexão destaca como relacionamentos pessoais muitas vezes se entrelaçam com eventos históricos, moldando as histórias que contamos sobre o passado. Que incrível saber que uma figura que luta pelos direitos civis tem laços familiares com alguém que é parte fundamental de um capítulo controverso na história americana. Você consegue imaginar que saltar de telhados pode levar à morte? Em Nova York, os riscos são altíssimos para quem se atreve a fazer isso. Acredite ou não, saltos de telhados podem resultar em consequências fatais. Essa regra chocante serve como um forte desestímulo contra manobras arriscadas que atraem os amantes de adrenalina. A lei não só pune comportamentos imprudentes, mas também visa proteger vidas em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apenas alguns saltos ousados podem causar ferimentos graves e levar a sérias consequências legais. As autoridades estão cientes dos perigos associados a essas acrobacias em altura, e essa medida extrema destaca seu compromisso com a segurança dos cidadãos. Portanto, da próxima vez que você estiver em Nova York, pense 2 vezes antes de tentar manobras arriscadas de telhados. Vale mesmo a pena correr esse risco por um pouco de emoção? Difícil de acreditar, mas aqui está uma banana gigante. Em Coffs Harbour, Austrália, os visitantes são recebidos por um impressionante monumento em forma de banana, que homenageia a indústria local de bananas. Este objeto incomum não só oferece uma ótima oportunidade para fotos, mas também celebra o rico legado agrícola da região. Coffs Harbour é famosa por suas plantações de bananas verdes, que prosperam em um clima favorável. O monumento demonstra o orgulho dos agricultores locais, que cultivam bananas há gerações, contribuindo significativamente para a economia da comunidade. Diante do oceano, a banana gigante simboliza não apenas a fruta, ela representa o trabalho e a dedicação das pessoas na agricultura. Portanto, na próxima vez que você estiver na Austrália, não perca esta atração única que celebra o lado doce da agricultura, o que pode ser mais interessante do que uma fruta gigante que conta uma história. Você já se perguntou como as águas-vivas sobrevivem sem cérebro? É surpreendente, mas esses seres incríveis existem há cerca de 500 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. As águas-vivas são compostas por 95% de água, o que lhes dá uma textura macia e gelatinosa. Imagine uma bolha de água. É essa a imagem. Elas não têm cérebro, ossos ou coração, mas se dão muito bem nos oceanos do mundo todo. Em vez de pensar, as águas-vivas usam uma rede nervosa simples para reagir ao ambiente. Isso significa que podem fugir de ameaças ou se enroscar. Além disso, seus corpos têm células urticantes, chamadas nematocistos, que usam para capturar presas e se defender de predadores. Então, como esses seres antigos sobrevivem e se adaptam sem uma anatomia complexa? É um testemunho das maravilhas da evolução e de sua incrível capacidade de adaptação. Novidades incríveis sobre o crescimento de novos dentes. Um medicamento revolucionário, desenvolvido no Japão, pode mudar para sempre nossa visão sobre a saúde bucal. Imagine um futuro onde perder um dente não significa ter que usar próteses ou implantes desconfortáveis. Este método inovador, que deve estar disponível até 2030, visa estimular o corpo a crescer novos dentes de forma natural. Os pesquisadores acreditam que isso pode ser uma verdadeira revolução para milhões de pessoas que perderam dentes devido a acidentes, cáries ou outras razões. Em vez de depender de soluções temporárias, os pacientes em breve poderão recuperar dentes perfeitos e naturais. Essa descoberta não só representa um grande avanço na odontologia, mas também pode melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Imagine um mundo onde as visitas ao dentista se concentram em manter a saúde dos dentes e não em substituir os que foram perdidos.
Enquanto os cientistas continuam a aprimorar esse método empolgante, só podemos imaginar como ele mudará os cuidados bucais e nosso sorriso no futuro próximo. Prepare-se para se surpreender com a lei única do Kansas. Você sabia que no Kansas, os pedestres que atravessam a estrada à noite são obrigados a usar lanternas traseiras? Essa regra incomum foi criada para aumentar a visibilidade e a segurança dos pedestres, especialmente em áreas rurais, onde a iluminação pública pode ser insuficiente. Embora essa regra não seja frequentemente aplicada hoje em dia, ela destaca o quão sério o Kansas leva a segurança dos pedestres em condições de baixa visibilidade. Muitos estados têm leis que exigem o uso de roupas refletivas ou lanternas após o anoitecer, mas o Kansas se destaca por sua exigência específica de lanternas traseiras. Imagine uma caminhada à noite, onde você pode ver alguém brilhando como um semáforo. Essa abordagem divertida, mas prática, enfatiza a necessidade de estar atento e seguro quando o sol se põe e as estradas rurais ficam tranquilas. Portanto, se você estiver caminhando pelo Kansas após escurecer, não se esqueça de se tornar seu próprio semáforo. Acredite ou não, o amor pode ser apenas química. Cientistas descobriram conexões surpreendentes entre o amor e a química do cérebro, levantando questões interessantes sobre se o amor é um sentimento verdadeiro ou apenas um truque bioquímico. Quando nos apaixonamos, nosso cérebro libera um coquetel de substâncias químicas, incluindo dopamina e ocitocina. Essas substâncias são semelhantes às que são liberadas ao usar algumas drogas, criando sensações de felicidade, energia e até suprimindo a fome e o sono. Essa conexão sugere que o que chamamos de amor pode depender muito de como nossos corpos reagem quimicamente a alguém especial. Então, da próxima vez que você sentir borboletas no estômago, lembre-se de que não é apenas romance, pode ser uma poderosa mistura de atividade cerebral e químicos naturais. Isso torna o amor menos mágico ou até mais intrigante. Os macacos foram realmente clonados em 2018? Uma conquista importante. Cientistas chineses clonaram com sucesso 2 macacos, chamados Zheng Zheng e Hua Hua, tornando-se os primeiros primatas clonados, usando a técnica de transferência nuclear de células somáticas. Esse método, que anteriormente criou a ovelha Dolly, envolve a remoção do núcleo de uma célula somática e sua inserção em um óvulo do qual o núcleo foi retirado. O resultado é uma cópia genética do organismo original. Esse evento não só expande os limites das tecnologias de clonagem, mas também abre novas possibilidades para pesquisas médicas e para a compreensão de doenças genéticas. Como esses animais têm muitas semelhanças genéticas com os humanos, seu estudo pode ajudar os cientistas a entender melhor a saúde e as doenças humanas. Embora a clonagem levante questões éticas e preocupações, especialmente em relação ao bem-estar animal, o sucesso de Zheng Zheng e Hua Hua representa um passo importante na pesquisa científica. A clonagem de primatas pode levar a avanços na medicina regenerativa e, possivelmente, até mesmo em transplantes de órgãos. O que podemos esperar do futuro da clonagem após esses macacos revolucionários? E se eu disser que as moedas escondem segredos? O design de uma moeda pequena pode parecer simples, mas na verdade contém uma quantidade surpreendente de detalhes que têm funções específicas. Por exemplo, as bordas serrilhadas. Essas ranhuras, conhecidas como bordas serrilhadas, dificultam a falsificação, pois tornam mais complicado remover metal sem ser detectado. Cada ranhura é posicionada com cuidado para garantir uniformidade ao toque e na aparência, ajudando-nos a reconhecer facilmente as moedas verdadeiras. Além da segurança, o design também afeta a funcionalidade da moeda. Essas bordas criam atrito, permitindo que as máquinas processem as moedas de forma mais eficiente, seja em máquinas de venda automática ou em caixas registradoras. Portanto, da próxima vez que você jogar uma moeda, lembre-se de que não é apenas um pedaço de dinheiro. É uma pequena maravilha da engenharia, feita para ser tanto bonita quanto prática. Quem diria que uma moeda tão pequena poderia conter tanta inovação? Você sabia que a Groenlândia está principalmente além do Círculo Polar Ártico? Esta enorme ilha é quase toda coberta de gelo, tornando-a um dos lugares mais únicos do planeta. Cerca de 80% de seu território está coberto por geleiras e neve, criando não apenas paisagens deslumbrantes, mas também escondendo mistérios do passado da Terra. Cientistas estudam amostras de gelo retiradas das geleiras da Groenlândia para descobrir informações sobre mudanças climáticas antigas.
Essas camadas de gelo funcionam como cápsulas do tempo, revelando milhares de anos da história da Terra, incluindo flutuações de temperatura ao longo dos séculos. Com o aumento das temperaturas globais, o derretimento do gelo da Groenlândia pode afetar o nível do mar em todo o mundo, levantando questões importantes sobre as mudanças climáticas. Esse processo fascinante destaca a necessidade urgente de entender e enfrentar os problemas do nosso ambiente em mudança. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre a Groenlândia, pense não apenas em sua beleza impressionante, mas também em seu papel crucial na compreensão da história climática de longo prazo do nosso planeta. No estado de Meghalaya, na Índia, essa incrível obra da natureza e da engenhosidade é uma realidade. A tribo Khasi dominou a arte de cultivar pontes vivas de raízes sobre rios e córregos, mostrando seu conhecimento único do mundo natural. Em vez de usar materiais tradicionais como madeira ou aço, eles orientam habilidosamente o crescimento das raízes das figueiras, ensinando-as a se entrelaçar e criar estruturas fortes e estáveis. Essas pontes notáveis podem levar vários anos, até décadas, para se desenvolverem completamente, mas sua durabilidade significa que podem suportar dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Além de sua impressionante resistência, essas pontes vivas também oferecem uma solução sustentável para os desafios das técnicas tradicionais de construção de pontes nesta região, que enfrenta chuvas intensas e terrenos acidentados. À medida que as raízes amadurecem, elas se adaptam lindamente ao ambiente, tornando-se resilientes contra os elementos. Hoje, muitas dessas pontes de raízes são atrações turísticas populares, atraindo visitantes ansiosos para explorar essa cativante mistura de natureza e habilidade humana. Cada ponte é um testemunho vivo do profundo vínculo entre as comunidades Khasi e seu ambiente em Meghalaya. A forma do rosto do cachorro pode influenciar sua longevidade. Estudos mostram que cachorros com focinhos longos e afilados geralmente vivem mais do que aqueles com focinhos achatados, como os bulldogs. Essa diferença interessante pode estar relacionada a vários fatores, incluindo problemas respiratórios e predisposição genética. Cachorros de focinho achatado, conhecidos como braquicefálicos, podem enfrentar problemas de saúde devido à sua estrutura facial única. Esses problemas vão desde dificuldades para respirar até maior risco de doenças dentárias. Em contraste, cachorros com focinhos longos têm sistemas respiratórios melhores e menos problemas de saúde relacionados. Isso significa que eles podem se recuperar mais rapidamente de doenças e têm uma saúde geral mais forte. Embora cada cachorro seja único e tenha seu próprio caminho para a saúde, a forma do seu rosto pode ser mais importante do que apenas uma questão de aparência. Não é surpreendente como a aparência de nossos amigos peludos pode influenciar sua longevidade. E se eu contar a história de sucesso de Kylie Jenner? Com apenas 21 anos, Kylie Jenner se tornou a bilionária mais jovem do mundo, conquistando esse título com sua marca Kylie Cosmetics. Começando com seu primeiro kit de lábios em 2015, ela usou as redes sociais de forma brilhante para criar uma enorme audiência e promover sua maquiagem. Ao interagir com seus seguidores no Instagram, ela transformou sua paixão por maquiagem em um império de milhões. Hoje, sua marca abrange diversas linhas de cosméticos e produtos para a pele que agradam fãs ao redor do mundo. O espírito empreendedor de Kylie e suas estratégias de marketing inteligentes a tornaram um exemplo para novos empresários. Sua trajetória destaca o poder das redes sociais nos negócios modernos, mostrando como qualquer pessoa com criatividade e determinação pode alcançar um sucesso incrível. Não é inspirador ver uma jovem empreendedora fazendo sucesso na indústria? Prepare-se para se surpreender com espelhos em caixões. No século XIX, surgiu uma crença incomum de que o revestimento dos caixões com espelhos poderia prender a alma dentro ou evitar que ela assombrasse os vivos. Essa prática estranha surgiu de medos profundos e do fascínio pela vida após a morte. As pessoas acreditavam que os espelhos podiam capturar o espírito durante sua última jornada, impedindo-o de partir. Imagine uma família reunida ao redor de um caixão requintado, cujo interior brilha com superfícies refletoras para proteger seu ente querido de se tornar um fantasma inquieto. Essa crença também reflete as superstições da época, quando muitos buscavam respostas para os mistérios da vida através de rituais como esse. Embora hoje possamos achar essa prática estranha, ela destaca como diferentes culturas lidam com a dor e o desconhecido. O que você acha do uso de espelhos de uma maneira tão macabra?
Você sabia que as florestas desempenham um papel crucial no nosso abastecimento de água? Mais de 3/4 da água doce disponível no mundo vem de rios localizados em florestas ou nas proximidades. Esses gigantes verdes não apenas fornecem sombra e abrigo para a vida selvagem, mas também são essenciais no ciclo da água. As florestas funcionam como esponjas naturais, absorvendo água do solo e devolvendo-a à atmosfera. Esse processo é fundamental para a formação de chuvas, e as florestas amazônicas são um exemplo claro disso. Na verdade, algumas partes da Amazônia podem criar suas próprias condições climáticas, gerando chuvas e sustentando o ecossistema. Essa interconexão significa que proteger nossas florestas não é apenas preservar árvores, mas também garantir água limpa para nós. Com as mudanças climáticas ameaçando esses habitats críticos, precisamos reconhecer o quanto dependemos deles para nossos rios e, em última análise, para nossa sobrevivência. Portanto, da próxima vez que você desfrutar de um copo de água fresca, pense nas florestas que tornam isso possível. Como vamos protegê-las? Hangten é um termo popular entre os surfistas que se refere à emocionante arte de equilibrar-se com os 10 dedos dos pés pendurados na borda de uma prancha longa enquanto surfam uma onda. Esse termo surgiu na década de 1960 e se tornou uma parte importante da cultura do surf, simbolizando o espírito de aventura. O hangten é mais frequentemente realizado em pranchas longas e pesadas, que oferecem mais estabilidade e facilitam a execução desse truque impressionante. Os surfistas adoram essa manobra porque demonstra sua habilidade e confiança, criando uma imagem marcante enquanto deslizam sobre a água. Esse truque não é apenas sobre estilo, ele também conecta os surfistas à natureza, permitindo que sintam a pulsação do oceano sob seus pés. Muitos riders buscam o hangten perfeito, entendendo que isso simboliza o domínio sobre sua prancha e um profundo amor pelas ondas que surfam. Então, da próxima vez que você ver um surfista em ação, preste atenção a esse movimento icônico. Você sabia que é difícil distinguir as garças? É verdade. Essas aves elegantes que costumam ser vistas em águas rasas não apresentam diferenças visíveis entre machos e fêmeas. Isso pode dificultar a observação para os amantes da natureza que tentam identificá-las. Ambos os sexos geralmente têm plumagem brilhante, pernas longas e bicos afiados, o que as torna caçadoras habilidosas. Muitas aves possuem cores ou marcas distintas que ajudam a diferenciar os sexos, mas as garças se desenvolveram de maneira diferente. Essa falta de dimorfismo sexual evidente pode estar relacionada ao fato de que tanto os machos quanto as fêmeas desempenham papéis semelhantes em seu ambiente, como caçar e cuidar dos filhotes. Trabalhando juntos para cuidar da prole e encontrar alimento, essas aves mostram um verdadeiro espírito de cooperação. Então, da próxima vez que você avistar uma garça, lembre-se, você pode estar vendo tanto um macho quanto uma fêmea. Não é fascinante? A verdade é que as línguas Bantu formam a cultura. A família linguística Bantu é uma das mais importantes na África, com mais de 500 idiomas, incluindo os mais falados, como Zulu e Xhosa. Essas línguas desempenham um papel fundamental na expressão do rico patrimônio cultural de diversas comunidades. Através de músicas, histórias e rituais tradicionais, as línguas Bantu conectam as pessoas à sua história e identidade, criando um tecido de experiências compartilhadas. Por exemplo, na cultura Zulu, contar histórias é essencial para transmitir sabedoria e valores morais de geração em geração, mostrando como a língua está profundamente ligada aos valores pessoais e comunitários. Além disso, a música nessas línguas, muitas vezes, reflete questões sociais, celebrando vitórias ou lamentando perdas, evidenciando o papel poderoso da língua na expressão humana. Não é incrível como algo tão simples como a língua pode criar um panorama cultural tão vibrante? Você já percebeu as vogais nas palavras em inglês? Esse aspecto interessante da língua inglesa mostra como algumas palavras organizam perfeitamente as vogais A, E, I, O e U na ordem correta. Por exemplo, a palavra facetious encanta os amantes da língua não só pelo significado humorístico, mas também por conter todas as vogais na sequência certa. Ao explorarmos essa peculiaridade linguística, descobrimos que não é um caso isolado. Há outras palavras como abstemious e arsenious, que também seguem essa ordem de vogais sem interrupções. Essas descobertas raras enriquecem nossa compreensão do inglês e destacam sua natureza lúdica. Isso levanta questões sobre como a língua evolui
E se novas palavras podem surgir nessa categoria? Porque essa ordem aparece e o que ela diz sobre nossa criatividade linguística? Estudar essas curiosidades adiciona um elemento de diversão ao aprendizado da língua. Você consegue imaginar a primeira mulher no espaço? Valentina Tereshkova fez história em 16 de junho de 1963, quando corajosamente viajou para o espaço na nave Vostok 6. Essa incrível jornada foi um passo importante para a igualdade de gêneros nas pesquisas espaciais e mostrou as incríveis habilidades das mulheres em ciência e tecnologia. Durante sua missão, Valentina deu 48 voltas ao redor da Terra, passando quase 3 dias no espaço. Seu voo ocorreu em uma época em que as normas sociais frequentemente limitavam os papéis das mulheres, provando que elas podem alcançar resultados extraordinários, assim como os homens. A missão de Tereshkova inspirou muitas meninas e mulheres ao redor do mundo a escolherem carreiras em STEM. Hoje, astronautas como ela são consideradas pioneiras, abrindo caminho para as futuras gerações. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se da coragem de Valentina e de como ela redefiniu o que é possível para as mulheres no espaço. Quais outras conquistas você acha que ainda estão por vir? Você sabia da escultura de 141 milhões de dólares? Em 2015, Inca Shonibare se tornou famoso quando sua impressionante escultura, O Homem Apontando, foi vendida por uma quantia inacreditável, estabelecendo um recorde como a escultura mais cara do mundo. A singularidade desta obra de arte não está apenas em seu alto preço, mas também em sua história fascinante. Embora pareça frágil, a escultura é feita de bronze resistente, destacando a habilidade excepcional do artista. Além disso, é a única peça da série que foi pintada pelo próprio Shonibare, combinando um trabalho cuidadoso com uma atração visual vibrante. A expressão e a pose da escultura convidam os espectadores a refletir sobre significados mais profundos, talvez apontando para o futuro ou nos levando a pensar sobre nossas escolhas na vida. Essa combinação incomum de força e fragilidade fez de O Homem Apontando não apenas um sonho para colecionadores, mas também um poderoso símbolo da arte contemporânea. O que você acha que faz a arte valer tanto? É a habilidade, a história por trás dela, ou algo completamente diferente? Acredite ou não, Steve Jobs deixou um legado na Apple. Ele não foi apenas um dos fundadores da Apple. Ele se tornou o coração e a alma da empresa. Sua visão transformou uma simples startup em um gigante da tecnologia. No final da década de 1970, Jobs e sua equipe lançaram o Apple II, um computador pessoal que trouxe tecnologia para as pessoas comuns. Nos anos 1980, ele surpreendeu novamente com o Macintosh, que tinha uma interface amigável e mudou nossa forma de interagir com os computadores. Contudo, após altos e baixos, Jobs foi demitido em 1985, mas voltou 10 anos depois para ajudar a Apple em um momento difícil. Com uma incrível determinação, ele lançou produtos revolucionários como o iMac e o iPod, mas a verdadeira sensação ainda estava por vir. Suas inovações incessantes levaram ao surgimento do iPhone em 2007, um dispositivo que não apenas transformou a Apple, mas toda a indústria de tecnologia. A abordagem única de Jobs ao design e a experiência do usuário deixou uma marca indelével em nosso mundo. Você consegue imaginar como seria o setor de tecnologia hoje sem sua influência? Vamos desvendar a verdade sobre mapas e legendas. Mapas não são apenas imagens de lugares, eles são representações detalhadas da geografia, com várias cores e símbolos. No entanto, esses símbolos têm significados diferentes, e é aí que a legenda entra em cena. A legenda funciona como um tradutor, ajudando-nos a entender o que cada cor significa, seja um rio, uma montanha ou uma cidade. Imagine como seria difícil encontrar o caminho sem saber o que a linha azul representa. Sem a legenda, navegar pelo mapa pode ser uma verdadeira dor de cabeça e causar confusão. Por exemplo, se você vê uma área verde, isso pode significar um parque ou uma floresta, mas sem a legenda, você não poderá determinar com certeza. É por isso que a legenda é tão importante. Ela fornece o contexto necessário para que você possa ler e interpretar o mapa corretamente. Portanto, da próxima vez que você pegar um mapa, não se esqueça de verificar a legenda primeiro. Sua viagem depende disso. Você sabia que Alan Turing foi um corredor de elite? Turing, amplamente reconhecido como o pai da computação moderna, tinha talentos que iam além da matemática e da lógica.
Além de seu trabalho inovador em algoritmos e inteligência artificial, ele também era um atleta apaixonado. Turing completou uma maratona em um tempo impressionante de 2 horas e 46 minutos, o que demonstra sua notável resistência e velocidade. Em média, ele corria 1 milha em 6 minutos e 20 segundos e esteve muito próximo de se qualificar para a maratona olímpica, o que ressalta não apenas suas habilidades mentais, mas também sua força física. Imagine uma pessoa que podia decifrar mensagens complexas durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto se preparava para uma maratona extenuante. Sua história é uma combinação fascinante de inteligência e atletismo, lembrando-nos de que a genialidade se manifesta de várias formas. As conquistas de Turing, tanto na ciência quanto no esporte, servem de inspiração, mostrando como talentos diversos podem coexistir em uma única pessoa. Como seria a história se ele estivesse na pista olímpica? Acredite ou não, na Madeira as flores crescem o ano todo. Este incrível arquipélago português no Oceano Atlântico é frequentemente chamado de Ilha das Flores Eternas, e não é à toa. Com seu clima subtropical, a Madeira abriga uma vibrante variedade de plantas floridas, como buganvílias, hortênsias e orquídeas, que florescem durante todo o ano. Além das flores, a ilha é famosa por suas paisagens naturais deslumbrantes, com montanhas verdes, impressionantes falésias e costas idílicas que encantam amantes da natureza e aventureiros. Os fãs de atividades ao ar livre podem caminhar pelas famosas levadas, canais de irrigação cercados de flores que oferecem vistas de tirar o fôlego. E se você gosta de fotografar, as paisagens vibrantes proporcionam infinitas oportunidades para capturar a beleza. Seja explorando jardins floridos ou admirando vistas panorâmicas, a Madeira é uma verdadeira festa para os sentidos, convidando todos a desfrutar de sua magnificência natural. Difícil de acreditar, mas você não pode espirrar enquanto dorme. Você já se perguntou por que o espirro, esse reflexo comum, não atrapalha nossos sonhos? Cientistas descobriram um mecanismo de proteção interessante em nosso cérebro. Quando dormimos, uma parte do cérebro chamada bulbo raquidiano inibe o reflexo do espirro. Isso significa que, mesmo que poeira ou alérgenos irritem nossas vias nasais, nosso cérebro não nos deixa acordar por causa de um pequeno incômodo. Imagine que você está no meio de um sonho aconchegante sobre voar, e de repente um espirro indesejado te acorda. Graças a essa adaptação inteligente, nossos corpos garantem um sono contínuo, permitindo que nos recuperemos e ganhemos energia. É uma estratégia de sobrevivência inteligente, afinal, uma boa noite de descanso é extremamente importante para a saúde geral. Então, da próxima vez que você ouvir alguém espirrando, pode apreciar a mágica do nosso cérebro, que inibe esse reflexo enquanto dormimos. Não é incrível como nossos corpos nos protegem de várias maneiras? O que são jumiles no México? Esses pequenos insetos, conhecidos como jumiles, não são apenas um lanche incomum. Eles são uma iguaria apreciada por muitos. Podem ser encontrados em várias regiões e muitas vezes são consumidos vivos, o que os torna uma escolha ousada para os amantes do exótico. Quando os jumiles são servidos em tacos ou adicionados a molhos picantes, eles conferem um sabor único aos pratos, descrito como picante e metálico. Além disso, são muito nutritivos. O alto teor de proteína torna esses insetos uma alternativa alimentar, que está se tornando cada vez mais popular na busca por produtos sustentáveis. No México, onde a cultura culinária é baseada em sabores vibrantes e ingredientes inovadores, os jumiles simbolizam a conexão com as tradições locais e uma abordagem criativa na cozinha. Comer jumiles pode parecer estranho, mas muitos que os experimentam acham essa experiência inesquecível. Você tem coragem de provar essa iguaria interessante feita de insetos? Por que o Monte Fuji simboliza a espiritualidade feminina no Japão? Esta montanha icônica não é apenas uma maravilha natural. Ela representa uma profunda conexão cultural com a feminilidade e a espiritualidade. Na tradição japonesa, o Monte Fuji é visto como uma deusa que incorpora a essência da natureza e os aspectos cuidadosos da vida. Historicamente, esse respeito resultou em uma proibição inesperada para mulheres subirem ao seu pico, pois acreditava-se que isso poderia irritar o espírito divino da montanha. Essa crença destaca a interessante interseção entre normas de gênero, espiritualidade e natureza na cultura japonesa. Essas práticas refletem como as sociedades frequentemente entrelaçam suas percepções de gênero com as paisagens naturais.
Hoje, a subida ao Monte Fuji é aberta a todos, mas as barreiras históricas ainda são sentidas, gerando discussões sobre gênero, espiritualidade e o papel da natureza na cultura. Como esses temas se conectam com nossa compreensão moderna do meio ambiente? Você sabia que robôs podem treinar seu jogo de tênis de mesa? Conheça o Forfius, um incrível robô de tênis de mesa com inteligência artificial que vai ajudar você a melhorar suas habilidades. Essa máquina inteligente usa câmeras 3D modernas para analisar os movimentos dos jogadores em tempo real. Enquanto você joga, ela observa seus golpes, movimentos dos pés e técnica geral, oferecendo dicas e feedback instantâneos. Imagine bater na bola e receber recomendações imediatas para melhorar, como postura ou tempo de reação. O Forfius não apenas observa, ele aprende com seu jogo, se adaptando e oferecendo treinos cada vez mais personalizados. Seja você um iniciante querendo aprender o básico ou um jogador experiente buscando aprimorar suas habilidades, esse robô inovador torna os treinos divertidos e eficazes. Com a ajuda dele, você descobrirá os segredos da maestria e impressionará seus amigos. Pronto para melhorar suas habilidades no tênis de mesa? Você pode se surpreender. Patos são sobreviventes da natureza. Essas aves incríveis se adaptam bem a diferentes ambientes, desde a tundra ártica congelante até os desertos escaldantes. Suas penas não são apenas para beleza, elas têm um óleo especial de uma glândula na base da cauda. Essa característica à prova d'água permite que os patos nadem em águas geladas sem se molhar, o que é crucial para sua sobrevivência. Entre as várias espécies de patos, o pato americano se destaca, realizando migrações impressionantes de milhares de milhas entre os locais de reprodução e hibernação. Eles mostram uma resistência notável, ajustando seu metabolismo e regulando os vasos sanguíneos para suportar o frio intenso e evitar congelamento. Todo ano, essas criaturas incríveis enfrentam condições severas, mas continuam a prosperar, demonstrando sua adaptabilidade e força na natureza. Não é surpreendente como a natureza dá a essas aves aparentemente comuns habilidades extraordinárias. Vamos descobrir a verdade sobre o Aerocar. Na década de 1950, a empresa Multi-Taylor apresentou um veículo inovador que conquistou a imaginação de muitos, o Aerocar. Essa invenção incrível combinava as funções de um carro e de um avião, com asas removíveis que permitiam decolar ou rodar nas estradas. O Aerocar podia atingir uma velocidade impressionante de até 190 km por hora, mostrando o desejo da humanidade de unir dois tipos de transporte em um só. No entanto, apesar de seu design inovador e capacidades únicas, o Aerocar nunca chegou ao mercado em massa. Ele permanece como um símbolo do que poderia ter sido, inspirando engenheiros e sonhadores a continuar buscando o sonho dos carros voadores. Embora ainda não vejamos carros decolando das nossas ruas, o Aerocar nos lembra que o céu não é o limite para nossos sonhos de transporte. No Museu de Ciências da Virgínia, há uma exposição impressionante com uma enorme esfera de granito que pesa 50.000 libras. Mas aqui está o interessante. Apesar do seu peso, essa pedra gigante pode ser movida com um leve empurrão, graças a um sistema hidráulico inteligente chamado Fonte Google. Esse sistema cria uma fina camada de água sob a esfera, funcionando como um colchão que permite que ela deslize facilmente. Até as crianças podem participar da diversão, girando a esfera sem esforço e descobrindo as maravilhas da física em ação. Ao olhar para essa pesada pedra de granito, você pode se perguntar como algo tão grande pode se mover tão suavemente. Esta exposição não só mostra uma engenharia incrível, mas também desperta a curiosidade sobre como princípios científicos simples, como a pressão da água e a lubrificação, podem criar efeitos tão surpreendentes. A Fonte Google convida todos a interagir e experimentar a física na prática. Não é incrível? Você sabia sobre a imagem mais antiga de um ser humano? Esta incrível fotografia capturou um bebê, marcando não apenas o momento mais inicial de sua vida, mas também a primeira imagem já feita dele. Imagine um pequeno bebê com os olhos bem abertos, eternamente congelado no tempo graças a uma câmera do passado. A singularidade dessa foto destaca uma ideia interessante. Cada imagem que temos de alguém é seu eu jovem, naquele momento específico. Mas a primeira foto também é a mais antiga. A primeira fotografia de uma pessoa foi tirada em 1838 pelo inovador Louis Daguerre. É impressionante pensar como a tecnologia começou com coisas tão simples.
Cada foto que tiramos cria uma cronologia da vida de uma pessoa, mostrando como ela cresce e muda ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você olhar para uma foto antiga, lembre-se de que pode ser a memória mais antiga de alguém. Que incrível, não é? E se eu te contar sobre o motoball? Este emocionante esporte radical combina a velocidade das motos com a estratégia do futebol. Imagine jogadores acelerando em motos atrás de uma bola gigante, tentando marcar um gol no time adversário. O interessante é que o goleiro fica no chão, adicionando um nível extra de dificuldade e drama a cada partida. O motoball surgiu na Europa e atrai amantes de adrenalina desde a década de 1930. As equipes competem em um campo retangular, parecido com um campo de futebol, mas com o rugido das motos e jogadores se movendo rapidamente. O jogo exige uma habilidade incrível, já que os pilotos precisam dominar tanto a condução da moto quanto o controle da bola. Os espectadores adoram a atmosfera cheia de adrenalina, tornando o motoball uma experiência única que combina velocidade e trabalho em equipe. Se você está procurando algo novo e emocionante, por que não assistir a uma partida de motoball? Quem sabe você pode se tornar um fã desse esporte eletrizante. Você pode acreditar neste gigantesco piscina no Chile? Em Algarrobo, Chile, há uma colossal piscina que comporta impressionantes 250 milhões de litros de água do mar purificada. É como se 100 piscinas olímpicas estivessem alinhadas, esperando nadadores e amantes do sol. A piscina, conhecida como Laguna San Alfonso del Mar, foi inaugurada em 2006 e rapidamente se tornou uma sensação, atraindo visitantes de todo o mundo. Ela oferece não apenas um banho luxuoso, mas também água cristalina e turquesa que encanta. Imagine-se mergulhando em um espaço tão vasto, cercado por vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico. O mais impressionante é como a piscina utiliza tecnologias modernas para manter a água, tornando-a ecológica e agradável para relaxar. Com seu design único e tamanhos enormes, a piscina proporciona uma sensação de diversão de verão o ano todo. Então, da próxima vez que você pensar em uma piscina, imagine não apenas grande, mas gigantesca, como um pedaço do paraíso bem no Chile. Que outras maravilhas podem estar escondidas neste lindo país? Você sabia que a Maria tifoide nunca apresentou sintomas? Esta é a história de Mary Mallon, uma cozinheira irlandesa que, sem saber, carregava as bactérias da febre tifoide. No início dos anos 1900, ela trabalhou em várias casas em Nova York, e sua culinária resultou em mais de 50 casos confirmados de febre tifoide. Apesar de estar completamente saudável, Mary era contagiosa e transmitia a doença através de sua comida. As autoridades de saúde começaram a se preocupar quando os surtos foram associados a ela, o que as levou a agir. Em 1907, ela se tornou uma das primeiras portadoras assintomáticas a serem isoladas por segurança da sociedade. Essa quarentena forçada durou quase 3 décadas, durante as quais Mary lutou contra o que considerava ser uma pessoa perigosa. Sua história levanta questões importantes sobre a ética da saúde pública. Devemos isolar uma pessoa se ela representa um risco, mesmo sem perceber? O que acontecerá quando os carros elétricos conquistarem o Rally Dakar? O Audi RS Q e-tron chamou a atenção ao vencer o desafiador Rally Dakar, famoso por seu terreno difícil e condições extremas. Este carro elétrico não é apenas um veículo, ele representa um grande avanço em tecnologia e inovação no automobilismo. O RS Q e-tron combina potência elétrica com soluções de engenharia avançadas, mostrando como a energia sustentável pode competir em alto nível nas corridas. Diferente dos carros tradicionais a gasolina, esta obra-prima elétrica utiliza um sistema único de gerenciamento de energia, permitindo que ele atravesse rapidamente os desafiadores desertos do rally. Os esforços pioneiros da Audi no Dakar demonstram como os carros elétricos podem enfrentar desafios, despertando interesse por tecnologias de corrida mais ecológicas. Pilotos e fãs ficaram impressionados ao ver o RS Q e-tron superando dunas e caminhos pedregosos, provando que a mobilidade elétrica não é apenas o futuro, mas já está pronta para dominar as competições mais difíceis de hoje. Como essa vitória influenciará o futuro do automobilismo? Você pode se surpreender. Ferrari vendida por 70 milhões de dólares. Em 2018, a lendária Ferrari 250 GTO de 1963 quebrou um incrível recorde, tornando-se o carro mais caro já vendido em um leilão.
Conhecida por seu design elegante e impressionante história nas corridas, a Ferrari 250 GTO é uma verdadeira obra-prima da arte automotiva. Apenas 39 unidades foram produzidas, tornando-a extremamente rara e desejada entre colecionadores. Os amantes valorizam não apenas sua beleza, mas também seu desempenho, já que esse carro dominou as pistas nos anos 60, conquistando vitórias em diversas competições. O preço elevado reflete não apenas o valor do carro, mas toda uma era, combinando nostalgia com investimentos modernos. Colecionadores ao redor do mundo veem esses carros lendários como ativos valiosos, e essa venda destacou o status do carro como o sonho de todo colecionador. Então, por que você acha que as pessoas estão dispostas a pagar quantias exorbitantes por carros clássicos? É a emoção da caça ou a atração de possuir um pedaço da história? Prepare-se para se surpreender com diamantes de manteiga de amendoim. Sob alta pressão, a manteiga de amendoim comum pode se transformar em brilhantes diamantes. Essa transformação incrível acontece porque a manteiga de amendoim contém carbono, que é um elemento-chave na formação de diamantes. Quando os cientistas aplicam enorme pressão e calor ao carbono, ele passa por um processo único de cristalização, transformando-se de uma pasta cremosa em joias cintilantes. As condições necessárias para essa mudança extraordinária geralmente existem nas profundezas do manto da Terra, mas graças a métodos científicos inovadores, podemos reproduzi-las em laboratório. Imagine ter um pote de manteiga de amendoim que pode te dar um anel com diamante. Embora esse processo não seja prático para o uso diário, ele destaca as fascinantes conexões entre materiais comuns e pedras preciosas. Quem diria que um lanche favorito poderia esconder tanto potencial? Já viu corajosos dançando com fogos de artifício no México? Em uma vibrante cidade mexicana, durante festivais locais conhecidos como Las Castillos e La Quema de Toritos, acontece um espetáculo emocionante e arriscado. Pirotécnicos mestres do fogo sobem em estruturas altas, cheias de explosivos acesos. Enquanto sobem, esses artistas habilidosos giram e dançam entre os foguetes que disparam, criando um show hipnotizante de luz e som. Ao mesmo tempo, os corajosos participantes correm sob as estruturas altas, desviando das faíscas e explosões em busca de adrenalina e tradição. Este evento emocionante não só entretém o público, mas também reflete a rica cultura e arte das festividades mexicanas. Imagine ao seu redor os brilhos intensos e a atmosfera eletrizante. É ao mesmo tempo emocionante e assustador. No entanto, a segurança é prioridade. Embora o evento atraia muitos aventureiros, os pirotécnicos são treinados para gerenciar os riscos. A dança do fogo encanta os espectadores e oferece uma visão única da celebração apaixonada da vida, da comunidade e da coragem no México. Você se atreve a se juntar a essa festa explosiva? E se eu te contar sobre a magia do quadribol? Este esporte emocionante, anteriormente conhecido como quadribol, é inspirado na amada série de livros do Harry Potter. Nele, 2 equipes de 7 jogadores competem, e o quadribol combina atletismo com elementos de fantasia. Cada jogador monta uma vassoura, que na verdade é apenas um bastão segurado entre as pernas, o que traz um toque divertido ao jogo. O objetivo é marcar pontos arremessando a bola em um dos 3 aros altos, e isso se torna ainda mais emocionante com o corredor neutro chamado Snitch. Esse corredor não pertence a nenhuma equipe e se veste de forma diferente para criar um desafio. Ao capturar a Snitch, a equipe ganha 30 pontos e encerra o jogo, tornando essa perseguição uma combinação fantástica de estratégia e velocidade. O quadribol é inclusivo, permitindo que jogadores de diferentes origens participem da diversão. Você já sonhou em voar durante uma competição? Agora você pode viver essa aventura em campo. Gleyr Mampuia é um artista cuja energia vibrante e otimismo se refletem em cada uma de suas obras. Ele tem um talento único para transformar espaços urbanos sem vida em festas coloridas de criatividade. Mampuia dá vida às paredes das galerias e além, usando seu pincel para trazer alegria à comunidade. Seus traços ousados e paletas vibrantes atraem as pessoas, convidando-as a ver a beleza onde antes não percebiam. Essa transformação não se trata apenas da aparência, ela cria uma conexão entre o público e incentiva a interação com o ambiente. A cada mural, Gleyr desafia as normas do design urbano, lembrando-nos de que a arte pode realmente tornar nosso entorno mais alegre. O que ele criará a seguir? Você sabia que o exército dos Cathos Ewa já usou camelos? No século XIX,
O exército buscava uma solução diferente para o transporte no árido sudoeste: camelos. Essa ideia surgiu quando o exército procurava maneiras eficazes de transportar cargas por terras desérticas, onde cavalos e mulas enfrentavam dificuldades. Os camelos, conhecidos por conseguirem viajar longas distâncias sem água, mostraram-se bastante eficientes no transporte de mercadorias. No entanto, nem tudo foi fácil. Os soldados tinham dificuldades para lidar com esses grandes e cheirosos animais. Seu comportamento imprevisível e o cheiro característico não agradaram as tropas. Como resultado, após a Guerra Civil, o experimento com camelos foi encerrado. Curiosamente, alguns desses camelos conseguiram escapar e viveram na natureza, vagando pelos desertos por muitos anos. Este capítulo fascinante da história americana destaca até onde as pessoas estavam dispostas a ir para se adaptar ao seu ambiente, mesmo que os camelos não tenham sido a solução ideal. Você sabe o que realmente influencia nosso sistema de notas? No início do século XX, educadores americanos enfrentaram um problema curioso com a letra E. Eles usavam E para indicar uma nota insatisfatória, mas alguns alunos achavam que significava excelente. Para resolver essa confusão, os professores decidiram substituir o E pelo F para indicar falha, e essa mudança permanece até hoje. Essa pequena alteração reflete problemas mais profundos na comunicação na educação. Ao esclarecer o que significa falhar, os educadores esperavam motivar os alunos e guiá-los para a melhoria. Hoje, a nota F ainda é comum nos boletins, mas também levanta questões sobre como avaliamos o aprendizado e incentivamos o desenvolvimento. Ao aprofundar-se no processo de aprendizagem, talvez devêssemos reconsiderar os rótulos que usamos. Como as notas influenciam a motivação e o sucesso dos alunos? Por que os cães comem grama? Cerca de 80% dos nossos amigos peludos podem ser vistos mastigando grama, como se não se importassem. Você pode se perguntar por que eles fazem isso. Embora alguns cães possam vomitar após esse lanche, muitos realmente gostam da textura e do sabor. Estudos mostram que, de modo geral, a grama é segura para os cães, mas há um porém. Se a grama foi tratada com pesticidas, isso pode ser perigoso para a saúde. Então, se você vê seu cão se deliciando com grama verde, talvez ele esteja apenas buscando um pouco de crocância. Alguns especialistas acreditam que esse comportamento está ligado aos seus ancestrais selvagens, que podiam comer plantas para melhorar a digestão ou se livrar de alimentos indesejados. Na próxima vez que você ver seu filhote pastando, pode apreciar como esse instinto natural funciona. Acredite ou não, pneus velhos ganham uma nova vida. Na África, a iniciativa de reciclagem Freetown transforma pneus descartados em blocos de construção inovadores para parques e espaços públicos. Imagine passear por um colorido parquinho ou relaxar em um parque verde, sabendo que os materiais ao seu redor um dia rolaram pelas estradas. Este projeto incrível já reciclou mais de 60 mil pneus, evitando a poluição do meio ambiente. Além do impacto ambiental positivo, ele também promove a integração social, criando empregos para os moradores locais e permitindo que eles participem do processo de reciclagem. Os trabalhadores envolvidos na iniciativa não apenas ajudam a deixar o ambiente mais limpo, mas também adquirem habilidades valiosas, sustentando suas famílias e se orgulhando de suas comunidades. Com projetos assim, o futuro parece mais brilhante, mostrando como o desenvolvimento sustentável e a sociedade podem se unir por um mundo melhor. Não é inspirador ver soluções criativas que resolvem o problema dos resíduos e apoiam as comunidades? Você sabia que os gatos usam o ronronar para se curar? É verdade. Embora muitas vezes vejamos o ronronar como um sinal de felicidade, essas vibrações relaxantes têm uma função surpreendente. Quando os gatos ronronam, eles produzem uma frequência sonora única, geralmente entre 25 e 150 Hz. Essa faixa não é por acaso. Estudos mostram que ela ajuda na cura de seus corpos. As vibrações do ronronar podem aliviar a dor, melhorar a recuperação e até fortalecer os ossos. Isso é especialmente importante para os gatos, pois eles podem ser bastante independentes e às vezes se machucam sem a ajuda imediata de um humano. Portanto, da próxima vez que você ouvir seu amigo peludo fazendo esse som relaxante, lembre-se de que não é apenas por satisfação. Talvez eles estejam usando forças naturais de cura. Não é incrível que nossos pets tenham habilidades tão impressionantes? Prepare-se para a surpresa com o aumento de pacientes nos hospitais.
Os hospitais frequentemente enfrentam variações no número de pacientes, e uma estatística impressionante mostra que pode haver até 48 pacientes a mais ao mesmo tempo. Esse aumento repentino pode ser causado por diversos fatores, como doenças sazonais, acidentes ou emergências de saúde. Quando esses picos ocorrem, a equipe médica precisa agir rapidamente, tornando essencial ter estratégias de gestão eficazes nos hospitais. Isso inclui garantir que haja um número suficiente de profissionais de saúde de plantão e que os suprimentos e recursos necessários estejam disponíveis. O objetivo é oferecer um excelente atendimento a cada paciente, sem sobrecarregar médicos e enfermeiros. À medida que as comunidades crescem e novos desafios surgem, a forma como os hospitais lidam com esses aumentos determinará a qualidade do atendimento nos momentos mais críticos. Estamos prontos para esses aumentos repentinos? O que realmente influencia a cor da gema do ovo? A cor vibrante das gemas muitas vezes depende mais das nossas preferências do que do sabor delas. Os agricultores podem mudar a cor da gema alterando a ração das suas galinhas. Por exemplo, em algumas regiões, uma gema dourada é vista como um sinal de qualidade. Por isso, os agricultores adicionam pigmentos à ração, como pétalas de calêndula ou pimenta vermelha. Assim, eles atendem às expectativas dos consumidores locais. É surpreendente, mas mesmo com essas mudanças de cor, o sabor do ovo não muda muito. Descobrimos que nossas ideias sobre a qualidade da gema podem influenciar bastante as práticas agrícolas. Então, da próxima vez que você quebrar uma gema bem amarela, lembre-se de que pode ser resultado da escolha da ração do agricultor, e não apenas uma característica natural. Não é incrível como nossas preferências moldam o que chega aos nossos pratos? O que há de surpreendente nas larvas de vagalumes? Essas criaturas fascinantes têm uma estratégia de sobrevivência única, que é ao mesmo tempo cativante e um pouco assustadora. As larvas de vagalumes que vivem em cavernas úmidas usam suas caudas luminosas para atrair insetos desavisados. Elas pendem do teto das cavernas como lustres sinistros que brilham, e a luz suave atrai a presa para mais perto. Diferente dos vagalumes, que brilham principalmente para encontrar parceiros, as larvas usam sua luz para armar armadilhas. Assim que os insetos se aproximam demais, as larvas os capturam com fios pegajosos cobertos de muco. Esse método não é o mais adorável, mas permite que os vagalumes devorem suas infelizes vítimas enquanto ainda estão vivas. É uma forma horrível, mas eficaz de caçar, que demonstra as maravilhas da natureza. Então, da próxima vez que você pensar nos vagalumes iluminando a noite, lembre-se da luz assustadora das larvas e de seus planos perigosos para o jantar. É verdade que a biblioteca está em 2 países ao mesmo tempo? A biblioteca e a ópera Askelfree estão localizadas na fronteira entre os Yashikal-Stare e o Canadá, permitindo que os visitantes desfrutem de apresentações em ambos os países ao mesmo tempo. Este design único não só oferece uma vista arquitetônica impressionante, mas também simboliza a unidade e a cooperação entre as duas nações. Imagine estar em um concerto onde você pode apreciar a música enquanto está simultaneamente nos Saskatchewan e no Canadá. Esse conceito inovador promove a troca cultural e une as comunidades. A biblioteca não é apenas um lugar para livros, ela abriga diversos eventos que celebram os talentos artísticos de ambos os países. Essa combinação harmoniosa de culturas torna Askelfree um lugar verdadeiramente especial, tanto para os moradores quanto para os turistas. Quem não gostaria de aproveitar um show estando em 2 lugares ao mesmo tempo? Porque os óculos noturnos veem na luz verde. A razão para esse brilho incomum é surpreendente. Os óculos noturnos usam tecnologia para amplificar a luz em ambientes escuros, e nossos olhos são especialmente sensíveis à luz verde. Essa sensibilidade faz com que as imagens verdes sejam mais fáceis de distinguir, permitindo que os usuários percebam detalhes em condições de pouca luz. Os óculos amplificam até os menores feixes de luz, incluindo o infravermelho, que não é visível a olho nu. Quando essa luz é convertida em uma imagem visível, ela aparece na cor verde para máxima clareza. Essa escolha inteligente de design ajuda não apenas os militares, mas também os amantes da natureza e os aventureiros noturnos a se orientarem com confiança na escuridão. Então, da próxima vez que você ver esses óculos brilhantes, saberá que tudo se trata de nos ajudar a ver melhor nas sombras. Não é incrível? Já pensou em acampar como um explorador espacial? Uma tenda futurista, inspirada na lendária estação espacial de Star Wars, agora é realidade, criada pela Monster Factory.
Esta tenda inovadora acomoda 3 pessoas e é montada em menos de 2 minutos. Imagine criar um espaço aconchegante para relaxar após um longo dia na natureza, sentindo-se como um herói de uma aventura de ficção científica. Os materiais usados são impermeáveis, então você ficará seco, mesmo em uma chuva inesperada, e um sistema de ventilação inteligente mantém o ar fresco dentro, sem mencionar a proteção contra mosquitos, para que você não seja incomodado por insetos durante o acampamento. Esta tenda é perfeita para escapadas rápidas, seja para um festival de música, explorar montanhas ou apenas aproveitar a natureza com amigos. Com um design que combina praticidade e elementos da cultura pop, é difícil não se inspirar nas possibilidades. Pronto para melhorar seu acampamento? E se eu disser que os anéis de Saturno são tão finos? Esses anéis incríveis têm apenas cerca de 9 metros de espessura, o que é surpreendente, considerando que seu diâmetro é de mais de 273 mil quilômetros. Esse contraste impressionante destaca a estrutura única dos anéis de Saturno, tornando-os um espetáculo fascinante em nosso sistema solar. Compostos principalmente por partículas de gelo e alguns fragmentos rochosos, os anéis refletem a luz solar de forma brilhante, criando efeitos cintilantes. Apesar de seu tamanho imenso, sua finura os torna quase etéreos, mais parecendo um delicado rendado do que estruturas sólidas. Cientistas acreditam que essas características únicas são resultado da atração gravitacional de Saturno, que controla rigorosamente as partículas dos anéis, evitando que se aglutinem. A dança dessas partículas de gelo é um espetáculo natural, e estudar os anéis de Saturno ajuda os cientistas a entender melhor a formação e a evolução dos planetas. Não é interessante pensar nos mistérios que esses anéis escondem? Incrível, mas é verdade. A Terra gira todos os dias. A Terra completa uma rotação de 360 graus em cerca de 24 horas, o que significa que gira aproximadamente 15 graus a cada hora. Essa rotação é a razão pela qual temos dia e noite. Imagine girar uma bola de basquete no dedo. Quanto mais rápido ela gira, mais se move ao redor do próprio eixo. Da mesma forma, quando a Terra gira, diferentes partes ficam voltadas para o Sol, criando o dia, enquanto as que estão voltadas para longe dele entram na noite. Esse movimento constante também é a base dos nossos fusos horários. A cada 15 graus de longitude, há uma diferença de 1 hora em relação ao meridiano zero, em Greenwich, na Inglaterra. Portanto, quando é meio-dia lá, em Paris já são 13h, e em Nova York, 8h. Esse sistema inteligente de divisão do tempo nos ajuda a coordenar tudo, desde horários de viagens até negócios internacionais. Não é incrível como a rotação da Terra afeta nossa vida cotidiana? Por que a menor tubarão nos fascina? Descoberta no Golfo do México em 2010, a minúscula tubarão dwarf bioluminescente atinge apenas 14 centímetros de comprimento, tornando-se o menor tubarão do mundo. Essa criatura incrível não é apenas pequena, ela abre novos horizontes na incrível diversidade de espécies de tubarões que habitam nossos oceanos. Apesar de seu tamanho, a tubarão dwarf é uma mestre em camuflagem, se misturando perfeitamente ao ambiente. Ela usa suas habilidades bioluminescentes para evitar predadores e atrair presas. Esse pequeno gigante demonstra que o tamanho nem sempre define a força ou a importância no mundo animal. Estudando espécies como a tubarão dwarf, os cientistas obtêm informações valiosas sobre os ecossistemas marinhos e o delicado equilíbrio da vida sob as ondas. Talvez esse pequeno tubarão guarde respostas para os mistérios da biodiversidade do oceano. Prepare-se para descobrir o segredo da economia de tempo da Netflix. O botão "Pular a abertura" se tornou a função favorita de muitos fãs de maratonas. Ele permite que os espectadores pulem os créditos iniciais e mergulhem diretamente na ação de seus shows preferidos. Você sabia que esse simples botão economiza impressionantes 2,3 bilhões de horas de visualização a cada ano? Esse tempo seria suficiente para cerca de 260 mil anos de entretenimento. Imagine quantos mais episódios ou filmes você poderia assistir com esse tempo extra. Ao simplificar o processo de assistir, a Netflix não só mantém a atenção dos espectadores, mas também os incentiva a descobrir novos conteúdos. Essa função inteligente demonstra o compromisso da plataforma em melhorar a experiência do usuário, tornando a busca e o prazer pelas histórias mais fáceis do que nunca. Então, da próxima vez que você se acomodar para assistir, não se esqueça de agradecer a esse pequeno botão. Ele ajuda você a passar mais tempo com suas histórias favoritas.
Acredite ou não, conheça o incrível Tower Trike. Este impressionante veículo pesa quase 11.000 libras e parece uma mistura de caminhão monstro e motocicleta. Não é apenas uma peça de exposição, é legal para rodar nas estradas e pode atingir 84 milhas por hora. Criado pelo inovador Jim Esto, o Tower Trike combina a emoção de uma motocicleta com a robustez de um veículo off-road. Imagine-se acelerando pelas ruas em algo que chama a sua atenção e gera conversa. Jim Esto não para por aí. Ele planeja desenvolver modelos ainda mais rápidos, expandindo os limites do que consideramos possível para motocicletas. Com o avanço da tecnologia e a evolução das ideias de design, quem sabe quão rápido poderemos andar no futuro? O Tower Trike já é uma declaração de uma solução de engenharia ousada, mas isso é apenas o começo de uma jornada emocionante. Por que táticas militares antigas não funcionam mais? A guerra moderna mudou muito, afastando-se dos métodos tradicionais que antes definiam as batalhas. Antigamente, os exércitos costumavam confiar em formações e confrontos diretos, onde a quantidade e a força eram decisivas. Porém, hoje em dia, grandes exércitos organizados utilizam tecnologia e diversas estratégias, empregando ferramentas como drones, guerra cibernética e métodos de inteligência modernos. Essas mudanças tornaram algumas táticas históricas, como a falange clássica ou ataque de cavalaria, ineficazes contra manobras rápidas e ataques coordenados das forças atuais. Além disso, a guerra de guerrilha e táticas irregulares se tornaram relevantes, permitindo que grupos menores desafiem adversários maiores. Como resultado, entender o campo de batalha moderno exige adaptação constante e pensamento inovador. Como os exércitos podem equilibrar tradições com as novas demandas da guerra? Você sabe o que realmente faz os corvos lembrarem de rostos? Os corvos têm uma habilidade incrível de reconhecer e memorizar rostos humanos, o que mostra sua inteligência. Pesquisas indicam que essas aves espertas podem guardar ressentimentos contra pessoas que lhes fizeram mal. Por exemplo, se alguém assusta um corvo, ele não só lembrará do rosto dessa pessoa, mas também compartilhará essa memória com outros corvos, passando a informação de geração em geração. Esse comportamento é surpreendentemente complexo e lembra as dinâmicas sociais complicadas que vemos em novelas. Os corvos formam comunidades unidas e têm uma notável capacidade de aprender uns com os outros. Eles transmitem diferentes mensagens através de cawing e linguagem corporal, o que enriquece ainda mais suas interações sociais. Então, da próxima vez que você ver um corvo, lembre-se de que ele pode estar observando você, guardando isso para encontros futuros. Acredite ou não, Krampus é um monstro festivo. Essa figura assustadora ganha vida durante o desfile de Krampus na Áustria e na Alemanha, onde encanta e assusta as pessoas há séculos. Krampus, frequentemente retratado como uma figura demoníaca com chifres, é visto como o castigador das crianças travessas, enquanto São Nicolau recompensa as que se comportam bem. O desfile é um espetáculo emocionante, com pessoas vestidas em elaborados trajes de Krampus, com sinos e correntes que tilintam de forma sinistra enquanto marcham pelas ruas. Os espectadores assistem com admiração e às vezes com medo, enquanto as figuras de Krampus os perseguem, criando uma atmosfera vibrante e envolvente. Esta celebração festiva não só lembra as crianças da importância de se comportar, mas também conecta as comunidades modernas ao seu rico patrimônio folclórico. Você tem coragem suficiente para encontrar Krampus? Difícil de acreditar, mas corridas na chuva são incríveis. Imagine-se dirigindo um carro potente em uma pista desafiadora, mas em vez de um céu claro você enfrenta uma tempestade. Foi exatamente isso que fez um piloto determinado, que dirigiu por mais de 3 horas sem limpadores. Ele acelerou na pista, confiando apenas em seus instintos e habilidades para completar as últimas 40 voltas. A chuva criou um desafio escorregadio, transformando cada curva em um teste de agilidade e concentração. Sem a vantagem de uma visão clara dos limpadores, ele teve que sentir cada curva e ajustar a velocidade de acordo com a aderência da pista. Essa experiência intensa mostra a incrível conexão entre o piloto e seu carro, onde o instinto pode ser o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Na próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da coragem e do pensamento rápido necessários para competir em condições tão extremas. Incrível, mas é verdade. Biff se parece com Trump.
O icônico personagem Biff Tannen do clássico filme De Volta para o Futuro foi parcialmente inspirado em Donald Trump. Ambos têm personalidades barulhentas, ousadas e uma notável obsessão por riqueza. As ambições exageradas de Biff e seu jeito extravagante refletem características que muitos associam a Trump, especialmente nos anos 80, quando o filme foi lançado. Essa conexão não é por acaso. Ela serve como um comentário cultural, refletindo os valores e atitudes em relação à riqueza e ao poder na sociedade americana. Através das travessuras de Biff e seu caráter extravagante, os criadores do filme fizeram uma sátira à ganância que predominava na época, fazendo o público rir e, ao mesmo tempo, refletir sobre as consequências de tais personalidades na vida real. Com que frequência vemos essas características em nosso mundo moderno? Você sabia que um jockey venceu após a morte? Esta incrível história envolve Frank Hayes, que entrou para a história no hipódromo de Belmont em 1923. Durante a corrida, Hayes teve um ataque cardíaco, mas, de alguma forma, continuou montando e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Seu cavalo, Sweet Kiss, lhe trouxe a vitória, mas quando a multidão começou a comemorar, logo perceberam que algo estava errado. Hayes faleceu durante a corrida, tornando esse momento triste, mas ao mesmo tempo notável na história das corridas. Sua vitória inesperada é frequentemente lembrada como uma alegria amarga, destacando a determinação tanto do cavalo quanto do cavaleiro. Este caso incomum nos lembra que o esporte às vezes apaga as fronteiras entre a vida e a morte, levantando questões sobre a natureza da competição e resiliência. Frank Hayes foi enterrado em 1930, mas seu legado vive, eternamente gravado, na história do hipódromo de Belmont. O que você acha de um desfecho tão estranho? Prepare-se para se surpreender com o pedido único de Kesha sobre arte. Em 2012, a popstar Kesha surpreendeu seus fãs ao pedir que enviassem seus dentes humanos. Ela queria usar esses dentes em seu projeto artístico, mostrando que a criatividade pode vir dos lugares mais inesperados. Kesha explicou que vê nos dentes uma forma de beleza e um símbolo de individualidade, tornando-os um complemento perfeito para sua expressão artística. Fãs, tanto confusos quanto intrigados, começaram a enviar seus dentes, demonstrando a forte conexão entre ela e seus fãs dedicados. Esse pedido inusitado gerou discussões sobre arte, a natureza da beleza e até mesmo sobre as relações entre celebridades e seus admiradores. O espírito aventureiro de Kesha mostra que a arte pode ser divertida e fora do comum. Quem diria que dentes poderiam inspirar tanta criatividade? O beijo de Adrien Brody em Halle Berry surpreendeu? Em uma revelação inesperada anos depois, Halle Berry admitiu que não estava nada preparada para o beijo surpresa de Adrien Brody durante o Oscar. Esse momento aconteceu na cerimônia de 2003, quando Brody, que havia acabado de ganhar o prêmio de melhor ator por O Pianista, se inclinou e beijou Berry durante seu discurso de agradecimento. Halle, que estava entregando o prêmio de melhor atriz, ficou atordoada com esse gesto espontâneo e descreveu sua confusão ao tentar entender o que estava acontecendo naquele instante. O beijo se tornou um momento inesquecível do evento e gerou discussões sobre espontaneidade e limites em Hollywood. Berry, conhecida por sua calma e graça, confessou que não sabia dos planos de Brody, o que tornou o momento ainda mais surpreendente. Esse beijo inesperado não apenas causou alvoroço no mundo do entretenimento, mas também deixou os fãs intrigados sobre a dinâmica das interações entre celebridades em eventos tão prestigiados. Você consegue imaginar quão longe se ouve o rugido de um leão? Esse som poderoso pode ser ouvido a até 5 quilômetros de distância, tornando-se um dos sons mais impressionantes da natureza. Os leões, conhecidos como os reis da selva, usam seus rugidos por várias razões importantes. Primeiro, eles marcam seu território. Um rugido profundo e ressonante avisa outros leões para se manterem longe da área de caça do bando. Isso ajuda a reduzir a probabilidade de conflitos que podem resultar em ferimentos. Além disso, os rugidos desempenham um papel fundamental na comunicação entre os membros do bando. Quando um leão ruge, é como se estivesse enviando uma mensagem empolgante: "Estou aqui e estamos juntos." Isso ajuda o bando a se manter conectado, especialmente quando os membros estão espalhados durante a caça. O rugido também simboliza dominância, deixando claro para todos quem é o chefe. Imagine-se na savana africana, ouvindo o rugido de um leão ecoando pelas planícies. É um lembrete da força e grandeza dessas criaturas magníficas. Não é incrível como um som tão simples pode ter tanto significado na vida selvagem?
E se eu disser que os papagaios podem cantar juntos? Os papagaios-chave, originários da Nova Zelândia, têm uma maneira incrível de expressar felicidade que os destaca entre outras aves. Quando esses papagaios vibrantes estão de bom humor, eles começam um comportamento único, conhecido como canto em grupo. Isso significa que vários papagaios cantam melodias brincalhonas ao mesmo tempo, criando um coro alegre que ressoa em suas casas na floresta. Essas canções não são apenas para diversão. Elas desempenham um papel importante na comunicação das aves e no fortalecimento de seus laços sociais. Através de suas interações harmoniosas, os papagaios-chave demonstram uma inteligência e habilidades sociais notáveis, mostrando que sua vocalização não é apenas som, mas uma linguagem de conexão e alegria. Assistir a essas aves coloridas compartilhando suas melodias é uma prova da riqueza de sua vida social. Não é incrível como esses comportamentos revelam muito sobre a inteligência animal? É verdade, nas Ilhas Faroe existem cerca de 70 mil ovelhas e apenas 50 mil habitantes. Essa situação demográfica única afeta a vida cotidiana dos faroeses, pois as ovelhas são fundamentais para a agricultura, fornecendo carne, leite e lã. O terreno acidentado das ilhas é perfeito para a criação de ovelhas, permitindo que os animais pastem livremente nas encostas verdes e nos penhascos. A pastoreio é uma tradição muito apreciada, e a lã das ovelhas é transformada em roupas e tecidos bonitos que refletem a cultura local. Além disso, a carne de cordeiro é um prato principal da culinária tradicional faroesa e é usada em diversas receitas. Com tantas ovelhas, elas não são apenas gado, mas uma parte essencial da identidade da comunidade e da estabilidade econômica. É fascinante como, neste canto remoto do mundo, as ovelhas têm tanta importância. A Suíça realmente ama chocolate mais do que todos. A Suíça é o país que mais consome chocolate por pessoa no mundo, com cada suíço comendo em média cerca de 10 quilos de chocolate por ano. Essa paixão doce não é apenas um hábito, mas uma parte importante da cultura. Marcas famosas como Lindt, Toblerone e Nestlé são originárias deste lindo país e estabelecem altos padrões de qualidade para o chocolate. O chocolate suíço não se limita a barras. Ele é usado em sobremesas festivas, bebidas quentes e até em pratos salgados inusitados. Para celebrar seu amor por essa iguaria, várias cidades da Suíça realizam festivais de chocolate, convidando moradores e turistas a desfrutar da diversão chocolática. Desde trufas luxuosas até o clássico chocolate quente, a rica tradição do chocolate na Suíça proporciona experiências inesquecíveis para todos. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, lembre-se de que isso faz parte de um doce legado. Vamos descobrir a verdade sobre a abordagem do Butão. O Butão se destaca em um mundo focado no crescimento econômico, priorizando a felicidade e o bem-estar de seus cidadãos. Este pequeno país himalaio é conhecido por sua filosofia única, chamada Felicidade Nacional Bruta, que mede o progresso não apenas por indicadores financeiros, mas também pela qualidade de vida das pessoas. O Butão valoriza a sustentabilidade ambiental, preservando sua rica biodiversidade e belas paisagens. O país se compromete a manter a cobertura florestal, enquanto promove a conservação da cultura e o envolvimento da comunidade. Essa abordagem holística garante que, ao se desenvolver, o Butão não perca de vista sua identidade cultural e a saúde do meio ambiente. Em vez de correr atrás de conquistas econômicas, o Butão nos ensina a encontrar um equilíbrio entre prosperidade, felicidade e sustentabilidade. Outros países podem aprender com esse modelo inspirador. Prepare-se para a surpresa, a participação especial de Stephenie Meyer em Crepúsculo. Na amada saga de vampiros, a autora Stephenie Meyer decidiu aparecer brevemente na tela em um momento marcante. Os fãs da série podem ficar surpresos ao descobrir que a criadora de Bella e Edward aparece em uma cena em um restaurante. Lá está ela, sentada com um laptop, vestindo um vestido vermelho vibrante e com cabelos pretos. Essa aparição discreta acrescenta um toque interessante ao filme, ligando a autora à sua obra de uma forma única. A presença de Meyer não só alegra os fãs dedicados, mas também destaca seu profundo envolvimento na adaptação de seus romances. Essa participação divertida lembra a conexão criativa entre a autora e seus personagens, além de convidar os espectadores a ficarem atentos às surpresas inesperadas em seus filmes favoritos. Então, da próxima vez que você assistir a Crepúsculo, preste atenção em Meyer. Quem sabe que outras joias escondidas você pode descobrir?